O Brasil de Fé hoje vai falar sobre São Sebastião. Ele nasceu na França e, como era de família cristã, foi batizado ainda pequenininho. Mais tarde, tornou-se militar nas tropas romanas, sendo um dos oficiais prediletos de Diocleciano. Mas nunca deixou de ser um cristão convicto. Secretamente, converteu muitos pagãos e certo dia foi denunciado e teve que dar satisfações ao imperador. Ele não negou a sua fé e a sentença foi imediata. Foi amarrado a uma árvore e executado a flechadas. Sebastião sobreviveu. Depois de curado, ele foi até o imperador para censurá-lo. Irado com tamanha ousadia, Diocleciano o entregou à guarda, sendo açoitado até a morte no dia 20 de janeiro de 288. Sebastião é um exemplo de obediência maior a Deus do que aos homens. Um exemplo de cristão perseverante, animado, que no meio do mundo hostil conserva sua fé até o fim. Sem dúvida, é alguém que fez a sua parte enquanto cristão e também enquanto profissional, enquanto soldado. Mas na hora que teve que confrontar a sua vida e a sua fé, ele optou em viver a sua fé, mesmo perdendo o seu local de emprego, mesmo perdendo a vida, procurou obedecer mais a Deus do que aos homens. O exemplo de fé diante das dificuldades da vida foi o que encantou Dona Gorete. Ela é devota do santo mártir desde pequenininha e aprendeu esse amor com a mamãe. Não é mesmo, Dona Gorete? Conta pra gente. Sim, com a mamãe. Desde muito criancinha, a mamãe impregnou em nós, filhos, essa devoção sagrada a São Sebastião. E perdurou. Até hoje, nós somos autênticos devotos deste nosso padroeiro. Com São Sebastião, a gente leva uma vida de fé, de esperança, tentando viver também na caridade. São Sebastião é o meu intercessor número 1. Foi aqui que eu fiz a minha primeira Eucaristia, foi aqui que eu recebi o Santo Crisma, a confirmação, desse meu sacramento inicial. É aqui que eu convivo com os meus irmãos de comunidade. Então, São Sebastião é o protagonista na minha fé como santo. São Sebastião é um exemplo de coragem para enfrentar os perigos e as batalhas do dia a dia. Essa particularidade diante das adversidades é o que fez o santo se tornar um dos mais invocados na religiosidade popular. As demonstrações podem ser vistas nas festas dedicadas a ele, que sempre reúnem milhares de fiéis. A devoção popular, a piedade popular, é quando cai nas graças do povo, E o povo cultua e se alegra com o exemplo daquele santo ou daquela santa. E claro que cada lugar do Brasil deve ter sua história, como chegou ali a devoção a São Sebastião. Como na época o Rio de Janeiro era capital do Império, depois capital do Brasil, e tinha toda a tradição do culto a São Sebastião, eu creio que de uma certa forma acabou influenciando muitos lugares do Brasil. E ao mesmo tempo enquadra nesse vencer as vicissitudes, as dificuldades e ser forte, ser corajoso. Eu creio que ele se enquadra dessa forma e cai um pouco no coração das pessoas. Eu vejo que até em alguns lugares mais do interior do Brasil ainda há uma devoção a São Sebastião muito parecida com a que se tem no interior de Portugal, dos camponeses portugueses, onde você tem festejos relacionados a ciclos da colheita, a produção de alimentos, e porque ele também é invocado como um padroeiro contra a fome, Mas a questão das doenças é muito mais presente. São Sebastião é considerado o santo protetor contra a peste e as doenças contagiosas. Isso porque, em 680, Roma enfrentava uma terrível epidemia que desapareceu quando os restos mortais do santo foram levados para lá. São Sebastião já era considerado defensor da igreja, um título que ele teve antes disso,
e ainda tem, né? E também já era uma espécie de terceiro padroeiro de Roma, abaixo dos apóstolos Pedro e Paulo. Então, naquele contexto, né, dos anos 680, numa epidemia que estava graçando pela Península Itálica, né, a transladação dessas relíquias e a verificação de que a epidemia tinha cessado fortaleceu esse culto antipestilencial do santo, né, tanto em Pávia quanto em Roma, mas especialmente nessa cidade, em Pávia, né, que fica mais ou menos perto de Milão. Nesse período forte de pandemia, a gente quer, com São Sebastião, combater com fé, com esperança, porque nós acreditamos nele.